também existe uma grande mulher. E por trás de uma grande marca ou marketing em Angola, quem está por trás? Também uma grande mulher. Então, a minha convidada é alguém super especial para mim ao longo da minha trajetória, não só acadêmica e profissional, bem marcado porque mesmo em momentos de dúvida, ela me emprestou a sua autoconfiança, o que é normal. Temos aqui uma especialista em marketing, não um especialista do Instagram ou do LinkedIn, de alta envergadura. A minha convidada é nada mais, nada menos que Carolina Freitas Lopes. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigada eu por me teres convidado para estar aqui. Obrigado. Eu vou ler um pouquinho daquilo que é o currículo da minha convidada para perceberem de quem realmente se trata. Carolina Freitas Lopes está no mercado de trabalho desde 2014. Desde 2010, ela começou em Portugal e durante 2 anos como consultora de comunicação, assessora de imprensa, e passou pelas empresas como Young Network Group e mais tarde, em 2014, embarcou pela primeira vez para Luanda. Mas a minha convidada também estava quase a ir para o Dubai, não sei como é que para aqui. Depois, mais tarde, aceitou o convite do grupo Zuela, assumindo a direção de operação da agência. Teve durante 1 ano e meio. E mais tarde, em 2019, cofundou a Authentic, a primeira empresa a trabalhar em conteúdo e marketing de influência em Angola. E só para falar que, pelo 2º ano consecutivo, a Authentic é reconhecida como Super Brand Corporate no selo que distingue marcas de excelência no setor B2B. Basicamente, estamos a falar negócios de empresa para empresa. Creio que estou certo. Então, a minha primeira questão, faltou alguma coisa? Não, acho que fizeste muito bem o teu trabalho de casa. Sim, está um bom resumo. Obrigado. A minha primeira questão é... Tem uma frase que diz o seguinte: eu sou o que sobra depois dos aplausos. Neste caso, a Carol é o que sobra depois do palco corporativo. E a minha questão é... eu quero perceber aqui, vieste de Portugal, certo? Vieste de Portugal, começaste a trabalhar por lá. Eu quero saber, basicamente, quais são 5 marcos que marcaram a sua vida, que fizeram dar grandes saltos na sua carreira. Ou seja, basicamente eu quero perceber como é que foi sair do ponto A para o ponto B. Que ponto A é este que estavas e que ponto B que é este que estás atualmente? Muito bem. Então, se calhar começamos pela Carolina quando saiu da faculdade. Certo. A Carolina, quando saiu da faculdade, era uma miúda cheia de vontade, com um brilho nos olhos, mas que não tinha noção nenhuma do que era o mercado de trabalho. E eu acho que a minha primeira grande oportunidade de trabalho, embora eu tenha feito um estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, a minha grande oportunidade de trabalho acontece quando eu entro na primeira agência, isto em 2010. E tive na altura uma chefe, uma superior hierárquica, de quem até hoje guardo um enorme carinho, que era uma força da natureza. Ela tinha muita energia, estava sempre bem disposta, tinha uma gargalhada muito alta. Qualquer problema que acontecesse, ela fazia esse problema não parecer um problema tão grande e arranjar uma solução. E eu acho que essa foi a minha grande referência inicial, que sem dúvida contribuiu muito para o ponto B onde estou hoje. Também dizer-te que hoje estou no ponto B, mas espero daqui a uns tempos estar no C e estar no D, porque nós estamos sempre a aprender e todas as valências e competências que nós vamos adquirindo ao longo do tempo acabam por nos moldar. Moldam a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar, a nossa dinâmica profissional. E, portanto, não gosto muito de olhar para as coisas como estava no ponto A, agora estou no ponto B, como se fosse o ponto de chegada. Não, ainda tenho muito para fazer, muito para andar. E, portanto, este é só aqui um ponto intermédio onde estou. Mas pronto, então eu diria assim que a primeira coisa, pediste 5, não é? Eu diria que a primeira coisa
é a saída da faculdade cheia de vontade. Sonhos. A minha primeira efetiva experiência de trabalho com a minha chefe que chama-se ainda Carlota. E depois acho que o terceiro ponto acontece quando eu chego a Luanda pela primeira vez. Eu cheguei a Luanda para fazer um projeto de 3 meses. Gostei muito da cidade. Não estive só em Luanda, estive em Luanda e em Benguela, portanto logo quando cheguei tive logo contacto não apenas com a capital, mas com outra província. Na altura estive em Luanda e em Benguela, gostei muito da experiência, mas ao fim de 3 meses voltei para Portugal, onde eu na altura pertencia. O meu trabalho era lá, a minha família estava lá, toda a minha vida propriamente dita estava lá. Então este é o terceiro ponto. Eu acho que o terceiro ponto é quando eu venho para Luanda a primeira vez. O quarto ponto já é um ponto um bocadinho mais pessoal, que é quando se dá a morte da minha mãe. E eu acho que a morte da minha mãe é o rastilho para a minha viragem profissional. Então, com a morte da minha mãe, eu decido efetivamente vir viver para cá de forma mais definitiva. Quando eu digo forma mais definitiva, na altura era suposto ser por 1 ano. Estou cá até hoje, já passaram 10. E depois o quinto ponto, sem dúvida, é quando nós fundamos a Authentic. Quando nós fundamos a Authentic é um passo de coragem que damos e que felizmente foi um passo de coragem que até hoje tem corrido bem. E portanto, enquanto correr bem, enquanto nós conseguirmos que corra bem, acho que é este quinto ponto do sítio B que nos vai permitir chegar ao C, ao D, ao E e a todas as letras do alfabeto. Indiante. Muito bem. E quando, por exemplo, falas destes marcos que marcaram aquilo que foi a sua trajetória, referiu da sua mãe, teve em Benguela, minha província, espero que tenha gostado, e fundaram junto à Authentic, neste caso com 3 sócias, que daqui a pouco vamos ter o prazer de revelar quem são essas 3 sócias. Quando começaram a Authentic, começaram logo com 2 estagiárias. Pero está certo? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Já explico, sim. Sim. Quando começaram em 2019 a Authentic, hoje a Authentic tem marketing de influência como seu principal core, tem assessoria de imprensa, tem a gestão de eventos ou produção de eventos. Eu gostaria de saber hoje qual é a principal essência da Authentic. Qual é o principal core da Authentic? Bom, andando um bocadinho para trás, quando nós começámos a Authentic em 2019, éramos 2. Certo. Eu e a Pupé. A nossa primeira estagiária só é contratada no segundo semestre de 2020. Portanto, praticamente durante 8 meses fui eu e a Pupé. Só efetivamente quando passa aquele período mais severo da pandemia e as coisas começam a abrir um bocadinho, é que surgiu a oportunidade de contratarmos então a nossa primeira colaboradora e chegámos ao final de 2020 com que éramos 4. Bom, a Authentic hoje é uma agência de comunicação. Nós, quando fundámos a Authentic, o objetivo foi ser a primeira empresa em Angola a trabalhar de forma profissional a área de marketing de influência. Era uma área que estava a ganhar muito destaque noutros países e noutros mercados um bocadinho mais desenvolvidos, como Portugal, Brasil, etc. E nós encontramos ali uma oportunidade para olhar para um sítio onde ainda ninguém olhava, ou muito pouca gente olhava. Então a Authentic nasce efetivamente por aí. Depois, naturalmente, que à medida que a empresa e o negócio se vão desenvolvendo, nós acabamos, e que o mundo abre, não é? Porque nós abrimos a Authentic, o mundo fecha e depois, felizmente, volta a abrir, passando aqui a expressão naturalmente, é quando nós começamos a agregar áreas de negócio baseadas nas valências que cada um de nós tinha.
E portanto a Pupê sempre foi uma alma muito criativa, a Lai muito ligada à gestão de projetos e a eventos corporativos, eu muito ligada ao PR e à assessoria de imprensa, e portanto acabámos por agregar o nosso know-how para construir então o modelo de negócio que temos hoje. Então hoje a Authentic é uma agência de comunicação que tem 4 áreas: a área de marketing de influência, a área de social media, redes sociais, a área de PR e assessoria de imprensa, e a área de produção de eventos e ativação de marca, que foi uma coisa que não mencionaste, mas que é muito importante. À data de hoje, a área de marketing de influência continua a ser a nossa área core a nível de notoriedade e a nível de reputação. Continua a ser uma área onde nós depositamos muitas energias e uma área que nós acarinhamos muito. O mercado da influência hoje não tem nada a ver, felizmente, com aquilo que era o mercado em 2019. Mas ainda assim é um mercado dentro, ou é uma área dentro do marketing e da comunicação que ainda não é alvo assim de uma supervalorização aqui em Angola. E, portanto, à medida que o nosso negócio se foi desenvolvendo, foram-se também desenvolvendo outras áreas, e hoje a área que representa maior volume de faturação é a área de produção de eventos e de ativação de marca. Portanto, eu diria que na influência nós temos aquilo que é a nossa gênese, aquilo que é o nosso berço, aquilo que é a nossa área de carinho, e na produção de eventos e ativação de marca nós temos a engrenagem da nossa máquina. Portanto, basicamente é isso. A área de social media e criativa e a área de RP são perfeitas para complementar estas duas. E depois nós montamos um modelo de negócio em que todas as áreas funcionam umas com as outras e dão suporte umas às outras, e as equipas trabalham em conjunto, e é isso que faz o sucesso da Authentic, que não é uma agência de publicidade, é uma agência de comunicação. Opa. Agora me gerou uma curiosidade. Qual é a diferença entre uma agência de comunicação e uma agência de publicidade? Quando eu digo que nós não somos uma agência de publicidade, tem a ver com o facto de que o nosso core business e o nosso foco está muito afastado daquilo que é considerada a publicidade tradicional. Nós não fazemos muitas campanhas da ATL. Nós não temos foco em produzir spots de televisão, campanhas de outdoor, campanhas de rádio. Também fazemos, mas fazemos para clientes que são nossos clientes noutras áreas e que, pelo nível de confiança, pelo trabalho apresentado, etc., se justifica fazermos para esses clientes porque nos pedem, porque temos uma boa relação de trabalho, porque assim faz sentido. Agora, nós não somos uma agência não somos uma agência de publicidade que vai participar num concurso para a criação de um logotipo, ou para a criação de uma campanha televisiva, ou para a criação de uma campanha de outdoors ou de imprensa. Nós somos focados nas áreas da comunicação e principalmente nas áreas que têm contacto direto com o público. Todas as áreas que nós trabalhamos, de forma direta ou indireta, têm contacto direto com o público. Acho que aquela que acaba por estar um bocadinho mais afastada é a área de PR e da assessoria de imprensa. Mas em eventos nós temos contacto direto com o público, ativação de marca, contacto direto e total com o público. Na parte de redes sociais também, embora não seja um contacto face-to-face, é um contacto diário em todas as interações e naturalmente com uma forte gestão de comunidades associada. E na área de marketing e influência, não é? Nós trabalhamos de pessoas para pessoas e, portanto, essa é a grande diferença. Nós focamos-nos muito na comunicação, no contar a história, na gestão de notoriedade, reputação e no contacto direto com as pessoas, e não tanto na parte publicitária pura e dura. Ok. Olha, já deram conta que o ritmo hoje vai ser esse. Eu já tenho aqui papel e caneta, já dei conta que não é uma entrevista, não é um podcast, é uma masterclass, então vem pegar papel e caneta. Disseste que tem as 2 sócias, neste caso a Pupê e a Lai. Certo. Quer ver primeiro a Pupê, entre a Pupê e a Lai? Na verdade foi a Pupê, porque eu e a Pupê confundámos a Authentic. Okay? A Lai junta-se a nós em 2021, mas a nossa estrutura societária está dividida de igual forma. Portanto, cada uma de nós tem exatamente a mesma percentagem na Authentic, e hoje somos 3.
A Lai só entrou mais tarde, porque a vida assim proporcionou. Na altura eu e a Pupê estávamos à procura de alguém que nos desse suporte em algumas áreas que nós precisávamos, e isso também faz muito parte daquilo que é o crescimento e a maturidade dos negócios. Nós chegámos a uma altura que o nosso negócio permitia-nos contratar pessoas, contratar recursos humanos, mas não nos permitia ter o investimento que era necessário para dar as condições de trabalho a essas pessoas, nomeadamente comprar computadores, ter boas cadeiras e boas secretárias, etc. E, portanto, nós chegámos ali a um ponto em que precisávamos de alguém que pudesse, de alguma forma, fazer-nos um financiamento, emprestar-nos dinheiro, etc. E acabou por ser a Lai. Portanto, acabou por ser a Lai no sentido em que nós estávamos à procura de alguém que nos fizesse um empréstimo, e a Lai aparece não para nos fazer um empréstimo, mas sim para se juntar à sociedade. E é a partir daí que nós também nos tornamos mais fortes e que o negócio também se começa a desenvolver e a crescer de outra forma. Parabéns, parabéns. E eu gostaria de saber uma coisa. Hoje existe uma grande dificuldade. Por exemplo, Daniel tem uma ideia, quer começar a empreender. Para escolher existe uma grande dificuldade na escolha de quem vem comigo para este projeto. E eu quero saber, basicamente, eu sei que a Pupê já trabalhava contigo numa outra empresa, era a sua liderada nesse caso. Eu gostaria de saber o que viu na Pupê para trazer para a Authentic. Qual a principal coisa que viste na Pupê e falaste, essa pessoa merece estar próxima de mim? Bom, primeiro que as coisas não podem ser colocadas bem assim, porque a Authentic foi criada em conjunto com a Pupê. Portanto, o que aconteceu aqui foi, eu saí da Zuela, e eu já há muito tempo que eu tinha pretensão de ter um negócio próprio e estava muito ciente daquilo que eu gostaria e do caminho que eu gostaria. E tinha efetivamente trabalhado com a Pupê, conhecido a Pupê, e desafiei-a nesse sentido. Não foi, olha, bora abrir a Authentic. Não, ainda nem sabíamos se era Authentic, se era outro nome qualquer e exatamente o que é que era. Isso foi criado em conjunto. Foi mais, olha, eu estou a pensar dedicar-me a isto, acho que este modelo de negócio funciona, acho que temos a oportunidade de ir por aqui, acho que eu tenho grande parte do conhecimento, tu tens grande parte do networking e, portanto, acho que se unirmos forças isto pode funcionar. E ela disse-me, bora. Pronto, e a partir do momento em que ela dizia bora, então aí sim é que em conjunto criamos aquilo que hoje é Authentic. Portanto, definimos o nome em conjunto, o plano de negócios em conjunto, o plano de comunicação em conjunto, o plano de marketing em conjunto, a seleção de clientes em conjunto, tudo. Pronto, e depois é a partir daí que a empresa começa a operar e estamos aqui hoje. Ainda nessa senda aqui da vossa sociedade, o que tiveram que ter em linha de conta quando fizeram essa sociedade? O que tinha que ter aí no meio, por exemplo, acordo de acionistas? Qual é uma coisa em comum que vos juntou, para além de essa parte aqui de terem visões distintas? O que vos uniu? Eu acho que o que nos uniu foi a coragem. Certo. Porque é preciso ter muita coragem para abrir um negócio próprio sem saber se vai correr bem ou se vai correr mal. Portanto, eu acho que aquilo que nos uniu foi a coragem, a ousadia e a teimosia de, isto se calhar não está a correr bem. Não está a correr agora, mas vai correr. Portanto, vai correr que correu, que tem corrido, felizmente. E esperemos que assim continue. Portanto, não acho que haja aí uma fórmula, nem acho que seja a questão das especificidades contratuais ou financeiras. Acho que aquilo que nos uniu foi efetivamente coragem, ousadia, paixão e teimosia. E qual foi a vossa experiência no primeiro ano que vocês começaram a atuar como Authentic? Experiência em que sentido? Qual foi aquilo que o ritmo de trabalho, o faturamento neste ano, qual foi
o balanço que fez. Bom, eu acho que é importante nós estarmos conscientes do contexto. Certo. Ok? A Authentic nasce em novembro de 2019. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, pandemia. Toda a gente em casa, toda a gente com máscaras, toda a gente com medo, sem saber quando é que podia voltar a sair à rua ou conviver ou até ir à casa de um familiar. Portanto, o primeiro ano da Authentic acontece neste contexto. Então, em novembro, quando criámos a empresa, aconteceu muito pouco. Em dezembro, já tivemos um mês já com desafios engraçados, fizemos uns eventos de Natal, umas coisas pequeninas, nada assim altamente significativo. Mas para nós era perfeito, era bom e chegava e estava ótimo. Portanto, fizemos alguns eventos de Natal, depois, felizmente, em março, mesmo resvés, a ver o isolamento, fomos fazer um evento a Cabinda, numa empresa que confiou em nós e que nos entregou a produção do evento. Esse foi o primeiro grande evento produzido pela Authentic. E depois, quando entramos num contexto de pandemia e de isolamento, nós, como todas as empresas, a nossa faturação foi zero, praticamente, não é? E principalmente uma empresa que tinha sido acabada de criar, não é? Portanto, não tínhamos propriamente uma base de clientes que permitisse explorar outras vertentes de negócio. Isso não existia. Só que o que é que acontece? Nós tivemos sorte. No meio disto, nós tivemos muita sorte. Qual é que foi a nossa sorte? Ou a nossa diferenciação? Ou o nosso timing perfeito? Nós éramos uma empresa focada no digital e na influência numa altura em que toda a gente ficou em casa e estava nas redes sociais. E, portanto, tudo aquilo que nós não faturámos durante esse período, nós ganhámos em notoriedade. Porque nós apostámos numa estratégia digital muito forte e porque, como nós fazíamos representação de criadores de conteúdos digitais e influenciadores, isso acabou por nos alavancar bastante do ponto de vista de notoriedade. Então, quando o mundo volta a abrir, o nosso trabalho foi tirar partido dessa notoriedade que tínhamos ganho e capitalizá-la para gerar negócio. E, portanto, o primeiro ano da Authentic acontece assim, mas o primeiro ano da Authentic é praticamente um ano zero. É o primeiro ano porque nós nascemos em 2019, fechámos alguns contratos, começámos a representar algumas pessoas, mas o primeiro ano da Authentic efetivamente acontece após Covid. Portanto, ali no último trimestre de 2020, portanto, um ano depois. Eu diria que o primeiro ano foi um ano zero, mas foi um ano zero que para nós foi altamente positivo, não financeiramente, uma vez mais, mas para construir a nossa marca. E, portanto, esse ano foi fundamental para nós construirmos a nossa marca. E depois, então, quando a nossa marca já estava construída e já era de alguma forma reconhecida, então nós, felizmente, tivemos a capacidade de capitalizar isso para, então, gerar negócio e receitas, porque as empresas são isso mesmo, não é um negócio. Uau! Tem-se dito que, normalmente, as marcas, quando começam aquilo que é a sua atividade empresarial, que seja a marca corporativa ou uma marca pessoal, por exemplo, contratam a Authentic para querem prestar um serviço, por exemplo, de marketing e de influência. E a Carol fez referência que no primeiro ano não tivemos assim tantos resultados assim financeiros, mas tivemos resultados aqui na autoridade de marca, se calhar também alcance, awareness nesse caso. Certo. Como é que uma marca que contrata um serviço, por exemplo, de marketing de influência chega para a Authentic, que queremos fazer um serviço de marketing de influência com o influenciador XYZ? Como é que eles podem, primeiro, mensurar os resultados? Como é que eles podem fazer a mensuração dos resultados? E como é que, por exemplo, podem saber se este influenciador está alinhado à nossa marca
ou não. Porque se calhar a marca, quando vem contratar o influenciador, é só queremos um retorno sobre o investimento imediato. Nem tem clareza do que quer. Ou quer exatamente. Bom, isso são muitas perguntas dentro da mesma pergunta. Certo. Vou tentar começar do início. Primeiro que quando uma marca chega até nós a dizer que quer o influenciador X, Y ou Z, eu já desconfio. Porque, ou bem que é uma marca que de facto já tem muita experiência no investimento em marketing de influência, ou se não é, e são poucas no mercado, a mim causa-me alguma reserva como é que a marca chegou à conclusão que aquele é um influenciador certo para promover a sua marca, produto ou serviço. Peço desculpa. Portanto, logo por aí, aquilo que acontece normalmente é nós recebermos um briefing, ou se não recebermos um briefing, tentarmos chegar e construir um briefing em conjunto com o cliente. Porque nós não nos podemos esquecer que a Authentic, sendo especializada em marketing de influência, trabalha aqui in between, ou seja, no meio, como uma ponte entre os nossos agenciados, que obviamente que nós queremos muito que todos ganhem dinheiro, e bastante dinheiro melhor, e as marcas corporativas que contratam-nos para as suas estratégias de marketing de influência com influenciadores. Portanto, após a definição do briefing é que nós conseguimos perceber ou avaliar perceber, avaliar e decidir quem é que poderá ser o melhor influenciador para dar resposta a isso. E isso é definido não só com base nos objetivos da marca, como no tipo de produto, como, felizmente hoje em dia, com base no budget disponível. Para desmistificar só essa parte aqui, budget, se calhar... Dinheiro, exatamente. Isso. Ou seja, há marcas que até podem querer trabalhar com o influenciador X. Certo. Mas o influenciador X, para trabalhares com ele, custa 2 milhões de kwanzas para trabalhares um mês. E a marca só tem 500 mil. Se só tem 500 mil, não vai trabalhar com aquele. Vamos ter que encontrar outro que seja possível trabalhar por 500 mil. Com base numa série de fatores. No número de seguidores, que também é altamente tendencioso e não representa praticamente nada. Interação, posicionamento, uma série de fatores que permitem fazer a escolha mais acertada ou possível também conforme o valor disponível para investimento. Portanto, este é o primeiro ponto. Depois, existe a parte criativa da criação do conteúdo. E essa parte criativa da criação de conteúdo pode ser feita pela Authentic, pode ser feita pelo próprio criador de conteúdo, se ele tiver a capacidade para isso. Nós temos várias pessoas com quem trabalhamos que são criativos incríveis e que praticamente não precisam de nós na construção do seu conteúdo porque eles são criativos incríveis e depois são profissionais que se tornaram altamente multifacetados. Portanto, eles pensam, eles produzem, eles editam e eles entregam. Ou somos nós que fazemos a produção de conteúdos em conjunto com eles, seja como for, entregamos o produto ao cliente, o cliente aprova, o conteúdo vai para o ar. Agora, a partir daqui o que é que acontece? Se existe efetivamente uma estratégia que foi bem definida e se nós sabemos todos onde é que estamos e para onde é que vamos, existe uma probabilidade muito pequena daquela campanha não dar certo, a nível de retorno, ok? E o retorno depois é mensurado como? Também depende muito da forma como a campanha é estruturada, depende se tem objetivos comerciais diretos incluídos, como por exemplo associar um cupom de desconto em alguma coisa, ou ser criado para fomentar uma compra imediata, uma compra por impulso, ou se estamos a falar de campanhas mais ligadas à notoriedade, awareness, reputação, confiança, etc. Tudo isso depois é mensurado. É mensurado com base, quando eu digo mensurado, é avaliado. Certo. Com base em alcances, portanto, com base em estatísticas, em alcance, em interação, em engagement ou engajamento, como é mais comumente chamado aqui, adaptando uma expressão ou adotando uma expressão brasileira.
E depois, com outros padrões de avaliação, caso eles existam. Como eu estava a dizer, por exemplo, imagina que tu fazes uma campanha de influência com um influenciador que tem um código de desconto associado a uma compra específica. É possível avaliar quais foram as vendas que esse criador de conteúdo gerou. Há variedíssimas formas de fazer a análise do retorno. Mas cada campanha é uma campanha, cada caso é um caso, e portanto não é uma coisa assim altamente linear e que tem um book, Um padrão. Um book que eu posso passar, ou uma masterclass que eu posso dar a explicar como é que se faz. Eu posso dar as bases, naturalmente, mas depois cada caso é um caso. Boas. E durante aquilo que é o teu percurso e experiência trabalhando com marketing de influência, PR, o que mudou e o que não mudou? O que mudou é o facto de que hoje em dia as marcas que trabalham em Angola, sejam angolanas ou não, sejam nacionais ou não, já olham para o marketing de influência como uma área de investimento dentro do seu plano de marketing. Aquilo que não mudou é que continuam a colocar um investimento totalmente desajustado daquilo que deveria ser. Ou seja, existe de facto uma maior atenção para o marketing de influência, uma maior valorização do marketing de influência, os preços ou os valores disponíveis para isso é que infelizmente ainda não estão tão de longe equiparados com aquilo que acontece noutros mercados. Mas o que é uma coisa também absolutamente normal, porque o mercado da influência em Angola é uma coisa absolutamente recente. Nós estamos a falar de uma coisa que tem 5 anos. E se nós olharmos efetivamente para feito, e aqui desculpem-me a presunção, mas feito além daquilo que a Autêntico fez, estamos a olhar para 3 anos. E, portanto, é normal que, sendo uma área que ainda tem muito para desenvolver, para crescer, de todas as partes, ok? Tanto do lado do cliente, como do lado da agência, como do lado do criador de conteúdo. Ainda há muita coisa por desenvolver. É normal que também, sem esse desenvolvimento ficar mais maturado, também seja difícil captar maior investimento. Portanto, do meu ponto de vista, eu fico muito feliz que hoje em dia se fale e se valorize a área de marketing de influência. Se na minha visão já é devidamente valorizada, não, de todo. Acho que ainda falta um caminho bastante significativo. Mas lá chegaremos. Eu tenho fé que lá chegaremos com esse trabalho que a Autêntico está fazendo, um excelente trabalho. E durante aquilo, eu não sou influenciador digital, mas escrevo muito sobre isso. E eu comecei a escrever, acho que a partir de uma entrevista que deste, acho que há 1 e 2 anos atrás, e me explicou de uma forma básica e simples como é que funciona. E eu comecei a escrever sobre marketing de influência constantemente e trouxe alguns cases. E eu vejo aquilo que é alguns influenciadores, posicionamento e não posicionamento. Por exemplo, uma influenciadora tem 37 mil seguidores e posta lá promoção de story de 50%, se calhar é 10 mil quantas, não sei o que lá mais. Eu gostaria de saber como é construída uma campanha de marketing de influência, de onde começa, para onde vai, o que a marca deve ter em linha de conta para construir esta campanha de marketing de influência. Porque se calhar a marca que pensa que se calhar eu vou contratar, por exemplo, um influencer Y, posta lá um story e depois essa marca não tem, como posso dizer, um nível de consciência avançado sobre essa matéria, como é que vai mensurar esse resultado, espera a venda, não existe venda, não tem como mensurar aquilo que é notoriedade porque não tem dinheiro para contratar uma pesquisa, rodar uma pesquisa de brand, tracking brand, não tem como mensurar isso. Eu gostaria de saber basicamente como é que é construída essa campanha de marketing influência. Mais uma vez, Daniel, estão muitas perguntas dentro da mesma pergunta e muitos assuntos dentro do mesmo. Acho que já falámos também um bocadinho sobre isso, voltando um bocadinho atrás, que certo. É o primeiro passo para nós montarmos uma estratégia de influência
ou outra qualquer, é o briefing. E é um bom briefing que define 90% do sucesso de uma campanha. As pessoas tendem a desvalorizar muito o briefing, mas sem briefing tu estás à deriva. Porque tu não sabes de onde é que vens e para onde é que vais. E porquê é que vais para ali? Porquê é que vais para a direita e porquê é que não vais para a esquerda? Ou porquê é que queres ir para a direita e não queres ir para a esquerda? Portanto, o primeiro passo para nós iniciarmos uma campanha é o briefing. Depois do briefing estar fechado, nós percebermos o que é que queremos, como é que queremos, para sair de onde, para chegar aonde, com que objetivos, com que público-alvo, com que tipo de conteúdos, etc. Então podemos começar a trabalhar. A forma como os influenciadores são escolhidos e como é que as marcas devem olhar para a escolha dos influenciadores. Também com base em variedíssimas coisas, mas principalmente, na minha visão, com base em valores. Por exemplo, eu devo procurar pessoas para associar à minha marca que defendem os mesmos valores que eu. Se eu, como marca, sou defensora da sustentabilidade, da importância da reciclagem, se a minha preocupação está ligada às alterações climáticas ou à preservação da natureza e dos animais, eu tenho que procurar um influenciador que tenha os mesmos princípios, crenças, valores e ideais que eu. De nada me serve colocar uma pessoa associada a música ou ao desporto quando o que eu quero comunicar é totalmente diferente. Da mesma forma que se eu quero comunicar uma marca, uma bebida alcoólica, por mais que eu goste de um influenciador, eu não posso escolher um influenciador que não consome álcool. E que o público dele sabe que ele não consome álcool. E se o próprio influenciador aceitar fazer essa campanha, é uma fraude. A tailandesa. Porque nós temos que olhar para aquilo que é a base da definição de influência. A influência é eu conseguir, através das minhas palavras ou dos meus comportamentos, influenciar alguém ao ponto de também de adotar um determinado comportamento. Seja uma compra, seja a defesa de uma ideia, seja ao ir a algum sítio, frequentar alguma coisa, ir votar na pessoa X ou Y. Essa é a base de influência. E eu só influencio porque eu tenho uma base de seguidores que me crê, que acredita em mim. Pode acreditar por variedíssimas razões. Pode acreditar porque me admira, pode acreditar porque me vê de forma aspiracional, um dia quer ser assim, pode acreditar porque gosta da tua forma de ser, ou porque algum dia disseste alguma coisa que lhe tocou, ou porque acha que os seus valores são alinhados. Mas um influenciador que não tem uma comunidade que acredita em si não influencia nada. Então, um influenciador que tem uma comunidade que acredita em si é uma comunidade que o conhece, ou que pensa que o conhece, que acredita que o conhece. Então, se eu tenho alguém que eu sei, que eu sigo, que eu acompanho diariamente e que eu sei que não consome álcool, se de repente eu vejo a promover uma bebida alcoólica, é uma fraude. Sinto-me enganada, sinto-me defraudada. Mas afinal... Portanto, às vezes as pessoas acham que não existe complexidade neste tipo de coisas, mas existe muita complexidade. E o papel das agências, como a Authentic, é efetivamente contribuir para esta noção e para esta regulamentação. Não é só eu ter algum dinheiro para pagar a um influenciador para fazer X ou Y. Não. Não. Se eu quero resultados, eu tenho que ter estratégia. Se eu quero resultados, eu tenho que saber o que é que eu estou a fazer. Então, é muito esse o desafio de educar e de contribuir para o desenvolvimento da área. Acho que respondi, não? Sim, eu acho que está lá, conseguiu responder essa questão. E só eu já havia falado sobre essa questão, um ponto que muito falaste e eu entendo super bem, é a questão do alinhamento dos valores.
Porque às tantas está-se a contratar um influenciador para uma campanha de doces. Mas aquele influenciador basicamente é sério a 100%. E está a comunicar uma marca de doces que se calhar para espalhar a felicidade não existe um alinhamento que seja de valores entre o influencer e a marca. Não existe um alinhamento de expectativa e de interesses da marca. Aquilo que depois gera um resultado negativo não reflete nem nas vendas, nem nas vendas, nem nos lucros. E esses influenciadores, por exemplo, poderiam nos trazer um case basicamente que funcionou tão bem de marketing de influência e um case que não funcionou. Ou seja, quais são os erros que não se devem cometer? Bom, os erros que não se devem cometer é uma lista infinita, mas o primeiro erro é mentir ou dizer alguma coisa que não corresponde efetivamente à realidade. Defraudar expectativas, enganar, enfim. Outro erro é não cumprir timings. Não responder ao briefing e não cumprir os timings que foram definidos. Se eu fiquei de entregar um conteúdo hoje, eu tenho que entregar o meu conteúdo hoje. Não posso entregar o meu conteúdo amanhã, não posso entregar o meu conteúdo depois da manhã. A influência é um trabalho e é um trabalho que dá muito trabalho. A criação de conteúdos é um trabalho e é um trabalho que dá muito trabalho. Então não pode ser desvalorizado e não pode ser visto como uma brincadeira. Se eu olho para a influência como uma forma, ou para a criação de conteúdo como uma forma de eu ganhar dinheiro, isto no lugar do influenciador, então eu tenho que respeitar aquilo como o meu trabalho. Então se eu, num chamado trabalho de escritório, sei que tenho que chegar às 9, então eu também tenho que saber, enquanto influencer, que tenho que entregar o meu conteúdo às 9. Por outro lado, outros erros que não devem ser cometidos. Não nos devemos mover apenas pelo dinheiro. Se isso vai de alguma forma contra os nossos princípios e os nossos valores. Por uma questão muito simples. Tudo o que entra na internet não sai. Hoje, daqui a uma semana, daqui a 5 anos, daqui a 10, 2020. Uma vez na internet para sempre. E, portanto, eu tenho que ter muita consciência, muito cuidado se aquilo que eu estou a defender hoje não é totalmente diferente daquilo que eu defendi há um tempo atrás ou não será totalmente diferente daquilo que eu poderei vir a defender no futuro. Obviamente, as pessoas mudam, evoluem, mudam de ideias, mas não olhem para isto como uma coisa literal, que eu estou a dizer, está bem? Então, de nada me vale hoje eu receber muito dinheiro para comunicar uma marca com a qual eu não me identifico. Porque mais cedo ou mais tarde tu vais pagar esse preço. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que hoje te está a dar muito dinheiro, à frente vai-te dar prejuízo. É preferível tu fazeres o teu caminho paulatinamente bem feito do que te deixares levar por ações efêmeras. Hoje ganho muito dinheiro, mas isso pode comprometer o meu dinheiro a longo prazo ou de forma constante. Portanto, eu diria que esses são os principais erros enquanto criador de conteúdos que nós tentamos que os nossos autênticos não cometam. Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, infelizmente, mas também faz parte. Mas é isso. E em tempo, ainda bem que tocou nesse ponto que o que entra na internet não sabe porque antigamente, se calhar fiz algo na minha localidade, no meu bairro, bastava trocar de bairro e aquela situação ficou resolvida. Hoje parece que a nuvem nos segue até onde nós temos que ir. E eu falava sobre esse ponto aqui, não só erros na questão dos próprios influenciadores que se não tiverem aquilo bem alinhado com aquilo que estão a comunicar hoje, podem ter prejuízo lá na frente, mas para a própria marca em si, porque eu falava em tempos sobre o poder da associação das marcas no LinkedIn
e algo que foi referenciado pelo Danilo e o Marco Vitor, acho eu, sobre a questão, porque quando nós associamos a nossa marca, estamos a assumir basicamente que as nossas marcas são amigas publicamente e estão a andar de mãos dadas. Dentro disso, qual é eventualmente, se o influenciador comunicar algo que não se alinha à marca ou houver, se calhar, vamos dizer, como posso dizer, uma polêmica em volta do influenciador, qual é o problema que iria recair para a marca? Depende muito do tipo de contrato e do tipo de ligação, ok? Se for uma ligação pontual, eu acho que o risco reputacional é muito reduzido. Agora, se nós estivermos a falar de um influenciador que tem um contrato avançado ou permanente com uma marca, obviamente que o influenciador tem que ter consciência que aquilo que faz pode ter impacto direto na reputação da marca. Da mesma forma que se acontecer alguma coisa negativa com uma marca, isso também terá impacto no influenciador. Imagina, por exemplo, que há um autêntico, vou dar o exemplo de autêntico, que é aquilo que nós chamamos aos nossos agenciados. Imagina que há um autêntico que tem uma parceria com uma marca de comida, sei lá, uma marca de atum, imagina. Imagina que alguém come atum dessa marca e tem uma intoxicação alimentar. O influenciador também vai ser prejudicado por isso, não é? Certo. Também vai receber o feedback das pessoas, também vai dizer, mas agora andas a promover uma marca, minha prima foi para o hospital, ou X ou Y, ou, enfim, não tem qualidade, etc, etc. Da mesma forma que o influenciador, quando tem contratos, deve salvaguardar que a defesa da sua imagem torna-se ainda mais importante. Porque qualquer coisa, se eu associo uma cara a uma marca e se essa cara faz alguma coisa que não está correto, naturalmente que isso vai prejudicar de forma mais direta ou mais indireta a reputação dessa marca. Tem que haver um jogo de responsabilidade. Tem que haver responsabilidades conjuntas. Ninguém é criança. Tem que haver um jogo de responsabilidade, tem que haver um jogo de bom senso. Isto é um trabalho. E como trabalho tem que ser visto como isso mesmo. E qualquer trabalho exige responsabilidade, bom senso, assiduidade, pontualidade, limites. E, portanto, é assim que deve ser olhado, da mesma forma. E o que a Carolina está a falar aqui é basicamente onde eu enviei mensagem na Carol. Acho que eu tinha visto um vídeo do Brino a chegar mais cedo, não sei o que. Eu perguntei, Carol, como é que você lidera? E Carol disse, não, basicamente eu lidero pelo exemplo. E eu fiquei, me veio um insight. Quer dizer que conhecimento, nesse caso, para liderança, conhecimento leva tempo, resultado leva tempo. O que não leva tempo é comportamento e, pelo exemplo, conforme a Carol lidera. Vamos trazer aqui um case real daquilo que foi a gestão de crise de uma marca. Uhum. E é de uma autêntica. Nesse caso, da Júlia da Conceição. Durante uma polêmica que envolveu o seu pai e tudo, ela agradeceu bastante. Eu vi o reality show, um dos episódios que agradeceu aquilo que foi o trabalho fundamental da Autêntica. Eu gostaria de saber, quando surgiu em volta aquela polêmica, quais são as decisões de alto impacto que tomaram de imediato para tentar acalmar aquilo que é a polêmica em volta da marca, neste caso. Bom, eu não posso falar muito sobre isso. Certo, exatamente. Até onde se sente confortável só. Sim, não posso falar além daquilo que a Judy já falou no reality show, portanto acho que quem tiver curiosidade sobre isso, acho que deve ir assistir Exatamente. ao reality da Judy, Certo. à primeira temporada e à segunda temporada disponível no YouTube dela. Eu não posso falar muito sobre aquilo que aconteceu ou a forma como aconteceu. O que eu posso falar um bocadinho é sobre o processo, ok? Sim, eu só quero, a nível de estratégia de marca, tipo, decisões de Também não posso. Exatamente. Porque isso é o meu trabalho. Exatamente. É para isso que me pagam. Exatamente. Não, mas posso falar um bocadinho sobre o processo. Às vezes as pessoas não têm noção que uma crise pode surgir a qualquer momento. Exatamente. Pode surgir às 9 da manhã, que dá muito jeito, ou pode surgir à meia-noite, que não dá jeito nenhum.
E no caso específico deste tema da Judy e dos áudios que lançaram do pai dela, a situação aconteceu assim ao final da tarde. Pronto. E mal eu me deparo com aquilo, a primeira coisa naturalmente que eu faço é ligar para a Judy para ter a certeza que aquilo é o pai dela. E para saber com aquilo que nós estamos a lidar. Pronto. E a partir daí, obviamente, que uma pessoa, uma marca como a Judy, é ingênuo achar que não tem toda uma equipa por trás e toda uma estrutura por trás que vai fazer de tudo para a proteger ao máximo dessa situação. E proteger, obviamente, do ponto de vista profissional, mas também do nível emocional. Porque tu trabalhares com pessoas, tu não te preocupas só com o trabalho ou com o dinheiro, tu também tens de te preocupar com a saúde mental das pessoas. Tens de te preocupar com a estabilidade emocional das pessoas. E, portanto, a partir do momento em que aquilo acontece, automaticamente aquilo que tem que acontecer do nosso lado é montar um plano de ação e de contingência. E é perceber, ok, isto aconteceu, então agora qual é o plano A e se eu for por aqui o que é que pode resultar? Qual é o plano B se eu for por aqui o que é que pode resultar? O que é que eu posso dizer que é óbvio perante aquilo que nós assistimos na segunda temporada do reality? É que nós acabámos por tirar partido disso de forma estratégica. Ou seja, a Judy inicia a segunda temporada, fecha a última temporada do reality, inicia a segunda temporada do reality a falar sobre isso. E obviamente que assuntos polémicos nós sabemos que puxam visualizações. Portanto, a estratégia foi desenvolvida com base nisso. Agora, aquilo que aconteceu, como é que aconteceu, o que é que foi preciso para lá chegarmos, o que é que isto representou emocionalmente, o que é que isto representou juridicamente, o que é que isto representou a nível de acordos de confidencialidade. Portanto, toda a dinâmica de trabalho que as pessoas não sabem que existe, mas existe, isso eu não posso revelar. Exatamente. Isso aqui fica também, vamos ver, assistir. Mas acho que quando a Judy agradece o trabalho da Autêntica, acho que é efetivamente o nós estarmos lá e quando tu estás fora da situação, tu tens maior facilidade em analisar as coisas. Não estás emocionalmente envolvido. Quando tu estás emocionalmente envolvido, é muito difícil tu tomar decisões claras. Então, é exatamente por isso que figuras públicas devem ter uma equipa que lhes dá suporte e que os protege e que os defende para poder ter essa visão racional que nós, quando estamos emocionalmente envolvidos com a situação, não conseguimos ter. Porque é humano. Porque é humano, é uma falha, porque é humano. Desculpem. Portanto, de uma maneira geral, é isso. Sim, foi um episódio de crise, mas felizmente foi um episódio de crise ultrapassado e que mais tarde conseguimos capitalizar. Exatamente. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, vão lá visitar o meu LinkedIn. E já escrevi tipo 3 vezes sobre esse case. Tem parte 1, parte 2, parte 3. Vão lá estudar e tiram vossos insights. Essa pergunta porque eu quando comecei a empreender lá em Benguela muito cedo e ainda enquanto criança, e não sabia minimamente como lidar com essas situações. Eu atendia a um escritório de advogado e um certo dia eu fui lá fazer a entrega e acontece que houve um produto que naquele dia eu tinha feito para 5 clientes, houve uma situação, os clientes não gostaram da entrega, obviamente. E eu sempre que faço entrega, eu ligo para os clientes para saber qual é o feedback deles. Mas só que ao receber esse feedback, eu não sabia interpretar e levar essa situação, por exemplo, disseram não gostamos do produto que entregaste hoje. Eu não tinha a mínima noção que aquela pessoa que não gostou do meu produto, se eu não resolver bem esta situação, pode desencadear uma crise reputacional, porque esse cliente vai dizer na sua prima, na sua tia, na sua amiga, que o produto que o fulano entregou não está em condições. E aquilo desencadeia um efeito em cascata. Eu não sabia mais ou menos como lidar e interpretar esta situação. Dentro dessa cena, eu gostaria que a Carol fizesse aqui um playbook, diferenciasse, por exemplo, quem são macro-influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores, basicamente para tentarmos perceber, porque se calhar pessoas que
só tem 1.000 seguidores também pensa que é influenciador. Tem 2.000 seguidores também pensa que é influenciador. E outra distinção que a Carol faz muito bem que é qual a diferença entre o influenciador e figura pública. Uhum. Sim, eu ia começar exatamente por aí, que é, nós temos que ter aqui uma base que é importante, que é celebridade é diferente de influenciador. Eu posso ser uma celebridade com 1 milhão de seguidores nas redes sociais, em qualquer uma das plataformas, e posso ser um influenciador com 1 milhão de seguidores nas redes sociais, que os propósitos são totalmente diferentes. Uma celebridade pode se tornar influenciadora, sim, mas por definição, uma celebridade é alguém que é inalcançável. É alguém que eu vejo posso ver como modelo, mas como um modelo de uma coisa que para mim está muito distante daquilo que é a minha realidade. Certo. Não é? Pronto. Ao passo que um influenciador é alguém que ganhou a sua... Eu não gosto de dizer ganhou. Que adquiriu a sua base de followers com base no seu conteúdo. Justifica-se essa parte de followers. Seguidores. Seguidores, exatamente. Certo. Pronto. Que adquiriu a sua base de seguidores com base no seu conteúdo. Conteúdo esse que pode ser o seu dia-a-dia, a sua forma de viver, a dinâmica e as rotinas com os filhos, pode ser focado nas atividades desportivas que desenvolve, pode ser porque desenvolve conteúdos para donas de casa, enfim, há variedíssimos nichos, há variedíssimos tipos de perfis. Um macro-influenciador é considerado, dependendo de diferentes definições, mas eu diria que de uma forma assim mais ou menos consensual, um macro-influenciador é um influenciador a partir dos 100 mil seguidores. Um influenciador médio anda ali entre os 50 e os 100. E dos 50 para baixo são micro. Dos 10 mil para baixo são nano. Eu posso ter 1000 seguidores e influenciar. Imagina que eu tenho 1000 seguidores e eu influencio 50% da minha comunidade. Eu estou a influenciar 500 pessoas. É muita pessoa. Se eu tenho 1000 seguidores, mas se eu tenho uma taxa de interação de 50%, que é uma coisa que não existe em quem tem 1 milhão de seguidores, eu estou a influenciar a minha comunidade. E 500 pessoas, para muitas marcas, é muita gente. Tem existido, ou tem-se caminhado cada vez mais para uma tendência na área de influência, que é o despertar da valorização dos micro-influenciadores. Não vou tanto aos nano, nem tanto aos médios, mas dos micro-influenciadores. Porquê? Porque os micro-influenciadores são normalmente perfis que, embora tenham à volta de 10 mil followers, imaginemos, ou 20 mil followers, a sua comunidade é muito engajada com eles. Eu sigo aquela pessoa porque eu realmente gosto daquela pessoa, acredito naquela pessoa, gosto de ver o que é que ela publica, gosto de ver as suas recomendações, acredito naquilo que ela me diz. Basta nós fazermos um exercício matemático simples. Uma pessoa que tem, vamos olhar para os 10, vamos dar o exemplo dos 10 mil. Uma pessoa que tem 10 mil seguidores publica uma fotografia que tem 1000 likes e 500 comentários, tem uma taxa de interação de 10%. 1000 comentários é 10% do universo de 10 mil. 500 comentários é 5%. Mas vamos assumir 10%. 10% é muito. Se eu tenho 1 milhão de seguidores e tenho os mesmos 1000 likes numa foto, ou
os mesmos 500 comentários, é muito menos representativamente. Porque eu tenho 1 milhão, só interagi com 1500. E eu que tenho 10 mil, também interagi com 1500. Tudo isto tem que ser analisado, mensurado e, acima de tudo, perceber o que é que o cliente ou o que é que a marca pretende. É alcance, é notoriedade, é reconhecimento. Ok, então uma estratégia macro, idealmente. Mas há marcas que têm objetivos muito específicos e que têm os seus nichos de público-alvo muito definidos. Então, muitas vezes, mais vale encontrarem os influenciadores que dominam o nicho que a marca quer atingir. Portanto, acho que respondi, não é? Certo. Celebridade, diferente influencer, Certo. macro-influencer a partir de 100 mil, médio influencer 50 a 100 mil, 50 mil para baixo, micro, e a partir daí, nano-influencers. A tendência do marketing de influência tem-se virado cada vez mais para os nano e para os micro-influenciadores, ok? Exatamente por isto, porque as taxas de interação são muito mais interessantes do que na generalidade dos macros. Obviamente que há exceções. E são exceções. E são boas exceções. No nosso mercado nós temos a exceção de Judy. A Judy tem uma base muito grande de seguidores, de 1,5 milhão só no Instagram, e tem uma taxa de interação muito elevada. Mas é uma exceção. Da mesma forma que nós temos outra influencer na Authentic, que é o Eric Belo, que não tem um número de seguidores muito elevado, mas tem uma taxa de interação completamente acima da média. Aquele núcleo de seguidores que ele tem ali são-lhe muito fiéis. E isso para uma marca é muito valioso. Alguma coisa que o Eric promova, os seus seguidores acreditam, e não só acreditam, como vão lá, reagem, interagem e dão ainda a sua opinião. E isto para uma marca é muito valioso. E é essa a grande mais-valia da influência. É tu conseguires encontrar as pessoas certas que têm a reputação e a credibilidade certas para conseguir que alguém adote um comportamento. Mais do que essa definição, mais do que essa distinção, acho que não existe. Esse aqui é o passo a é um playbook praticamente feito. E aqui toca num ponto bastante interessante, porque as tantas, se calhar não é influenciador, se calhar só viralizou, fez um vídeo aí, uma dancinha no Instagram, viralizou, e como o nome já diz, viralizou, é um vírus, as tantas passa, como já disseste, efêmero. Temos aqui basicamente uma dualidade. Existem, por exemplo, tens 1 milhão de seguidores, neste caso, 1 milhão de seguidores, és conhecido, mas eventualmente não és reconhecido, não tens relevância, apenas és conhecido por ter seguidores, mas por fora não tens relevância naquilo que tu falas, não tens credibilidade. Por exemplo, um caso, o Nuno Baio, ele é um influenciador, fala sobre finanças. As pessoas conhecem o Nuno Baio, mas também o reconhecem como uma autoridade naquela área de expertise nesse universo de finanças. Enquanto que se eu contratar, se calhar esse influenciador com 1 milhão de seguidores e eu quiser para uma campanha para a banca, que é chamado frequentemente, se calhar teria muito mais resultado do que se eu chamasse uma Judy que atua para o segmento de maquiagem ou para outro segmento de lifestyle. Totalmente alinhada com a tua visão. Obviamente que se eu quero trabalhar assuntos ligados a literacia financeira, negócios, empreendedorismo, finanças,
obviamente que escolher um criador de conteúdos como o Nuno Baio é uma escolha altamente acertada. Agora, se eu quiser massificar um produto financeiro, se calhar já não é o Nuno a pessoa mais indicada para eu trabalhar nessa campanha de influência. Por isso, mais uma vez, tudo depende do briefing e do objetivo. Exatamente. E aqui vamos para uma outra parte. Eu quero falar que são os modelos de monetização dos próprios influencers, porque os influencers acreditam que a única forma de monetização é publicidade. E eu, em tempos, escrevi sobre um case da Judy, que fez algo bastante interessante e que eu estou a ver anotar. Existem marcas que, para crescerem, demoram muito, mas muito tempo. Identificar um problema, criar um produto e depois as tantas começam a distribuir nos seus principais canais. E algo que eu vim acompanhar desde pequeno, começou a falar sobre maquiagem, foi se tornando autoridade, gerou uma grande audiência em torno deste tema. Só depois criou um produto que fez um alinhamento entre aquilo que é a sua marca pessoal e aquilo que fez e gerar a sua audiência. É o que chamamos tipo de Product Market Fit. E este aqui que a Judy fez é Product Fit Audiência. Eu gostaria de saber, existem outros modelos de monetização para além disso aqui de publicidade para os influencers? Existem vários modelos de monetização, mas na verdade estamos mais uma vez a falar de várias coisas, misturadas. Deixa-me ver se eu consigo desmistificar isto aqui de uma forma mais simples. Primeiro nós temos que perceber o mercado em que nós estamos inseridos, ok? E o mercado em que nós estamos inseridos é um país que se chama Angola e onde ainda não existe remuneração por conteúdos. Certo. Ok? E esse haverá de ser o próximo passo dessa negociação com as empresas e entidades internacionais para que Angola possa ser posta neste mapa das monetizações e de termos retorno efetivo por visualizações. Então, esse é o nosso primeiro contexto, que é um influenciador ou um músico que tirando obviamente as plataformas internacionais de música, como Spotify, Apple Music, etc. Mas um músico que coloca alguma coisa no YouTube não recebe pelas visualizações geradas em Angola. Portanto, há videoclipes com milhões de visualizações, mas desses milhões de visualizações, só a parte que é vista a partir da Europa, por exemplo, ou do Brasil, é que remunera o artista. O mesmo acontece com qualquer tipo de conteúdo de influenciadores colocado no YouTube ou noutras plataformas de redes sociais. Então, logo por aí é menos uma fonte de rendimento. Depois existe efetivamente a possibilidade, a mais comum agora, dos influenciadores serem pagos pelas marcas para a promoção de produtos e serviços. E aí é uma transação que é direta. E depois existem os influenciadores, criadores de conteúdos, que tiram partido da sua autoridade digital, e às vezes não só digital, para criarem os seus produtos. Que foi o caso da Judy. Então, a Judy salta do digital para... Ela já era empresária enquanto influenciadora, mas para se tornar uma empresária na área dos cosméticos. Influenciadora do seu próprio negócio, neste caso. E influenciadora do seu próprio negócio. Exatamente. E é para onde eu vou, como é que vês essa tendência dos CEOs se tornarem os maiores influenciadores dos seus negócios? E quais são os riscos atrelados a isso? Bom, eu acho que é a coisa mais natural. Porque, repara, as culturas empresariais, mais do que uma empresa, mais do que a empresa em si, o negócio em si, o que te caracteriza é a tua cultura empresarial. E a cultura empresarial é construída a partir de cima.
ou a partir dos fundadores, a partir dos líderes. E, portanto, obviamente que hoje em dia as marcas têm uma exposição muito maior. Estão muito mais expostas a tudo, às coisas positivas e às coisas negativas. E cada vez mais as marcas precisam sempre de ter uma cara associada dentro daquilo que é o seu painel de liderança, que pode ser o CEO normalmente, ou pode ser o CMO, ou o CFO, ou normalmente é o CEO, mas há casos em que pode ser o diretor de marketing, o diretor de desenvolvimento de negócios, enfim, pronto. Mas de uma maneira geral é o CEO da companhia. Se nós cada vez mais falamos de uma comunicação de humano para humano, se cada vez mais o que é valorizado é a humanização das coisas, então, claro que uma marca deve ter uma cara associada, uma ou mais caras associadas. E isso passa confiança, reconhecimento, autoridade, etc. Qual é o risco? Existe um risco reputacional muito grande, claro. Mas também existe uma capitalização dos benefícios muito grande. Acho que é como tudo na vida, não é? Certo. Agora, eu concordo que esse seja o caminho e eu compreendo perfeitamente que isso exista, que exista cada vez mais uma aproximação da figura humana à empresa e que os próprios CEOs se tornem embaixadores das marcas e das empresas onde trabalham. Nós não nos podemos esquecer, obviamente que agora existe um alto foco na inteligência artificial e naquilo que já está a representar nos dias de hoje e vai representar no curto médio prazo. Mas nós não nos podemos esquecer que empresas são feitas de pessoas. São feitas de pessoas e para pessoas. Independentemente de ser B2C ou B2B, business to consumer ou business to business. Empresa, negócio de empresa para empresa e negócio para o cliente. Para o cliente final ou para o consumidor, certo? Empresas são feitas de pessoas. Então são feitas também de relações interpessoais. É necessário, nos cargos de liderança, é necessário existir uma inteligência emocional acima da média. Um líder não gera egos, gera propósito. Então, da forma como o mundo se tem desenvolvido e avançado, ainda bem que continua a existir esta humanização e esta ligação da figura humana associada a marcas, ou serviços, ou produtos, ou conceitos, etc, etc. E porque às tantas vemos isso, por exemplo, lá fora, acho que já deve estar avançado mais esse processo, porque vemos às tantas a figura do CEO cada vez mais a se aproximar daquilo que é a comunidade, algo que, se calhar, alguns anos atrás, ter um contato com o CEO era uma coisa que precisava de requerimentos, processos, convites atrás de convite. Por exemplo, tu vês hoje o Mark Zuckerberg a fazer uma comunicação, parece que está a fazer com um telefone normalmente e comunica aquilo com maior proximidade. As pessoas sentem-se amigos do Mark Zuckerberg. Uhum. Isso pode trazer vantagens, como já bem disseste, aquilo que é alta capitalização. Antes, o que diminuía o valuation de uma empresa, hoje, associar uma marca pessoal a uma marca corporativa aumenta aquilo que é o valuation da empresa. Então, nesse caso, temos aqui vantagens e desvantagens atrelado àquilo que é a marca pessoal. Por exemplo, a Authentic levantar a mão que sobre uma certa questão tem um valor. A Carolina levantar a mão sobre uma certa questão também tem um outro valor. Vamos partir para aquilo que é para a área de PR, relações públicas.
quando estamos a falar sobre relações públicas, o que basicamente estamos a tratar? Estamos a tratar da construção de relações mutuamente benéficas. Ou seja, relações públicas, a definição base, é a capacidade de tu construir relações mutuamente benéficas entre dois pontos. No caso específico, virado para a assessoria de imprensa, é tu construir relações mutuamente benéficas entre os mídia e a marca ou a empresa que tu representas, ok? Às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disto, que é efetivamente uma win-win situation, porque a marca quer comunicar alguma coisa, quer que seja do conhecimento público alguma coisa, e o jornalista tem interesse, ou não, em receber essa informação, em trabalhá-la de forma editorial e em divulgá-la. Muitas vezes a marca perde-se no facto de que quer comunicar uma coisa da forma que acha que deve ser comunicado, e esquece que aqui está um jornalista que é um profissional, que se formou para exercer esta profissão, e que, portanto, também tem os seus desejos, as suas ambições e a sua forma de fazer o seu trabalho. O papel das relações públicas é efetivamente mediar esta relação de forma a que ela seja mutuamente benéfica, de forma a que o jornalista fique satisfeito e que a marca ou a empresa também fique satisfeito e que ambos cumpram os seus objetivos. O jornalista ter matéria e a marca ver o seu conteúdo divulgado. E tem uma coisa que a Carolina tinha dito, que eu não me esqueço de escrever essa frase assim na minha parede, que é: se o jornalista tem uma situação em mão e não ligar para ti, nesse caso que é a pessoa que trata do PR, nesse caso está a fazer um péssimo trabalho. É isso mesmo. Eu gostaria que argumentasse mais sobre esta frase aqui, essa passagem. O trabalho de PR é um trabalho desenvolvido com base em relações, ok? E, portanto, se é um trabalho desenvolvido com base em relações de confiança, se eu, enquanto relações públicas, que trabalho, hoje em dia já não tanto, mas que trabalhei durante muito tempo com jornalistas e com marcas. Quando tu és assessor de imprensa num mercado mais ou menos pequeno como o nosso, é perfeitamente normal que os jornalistas saibam quem é que trabalha com quem, ok? Se eu faço a assessoria da marca X ou Y, se a minha colega da outra agência faz a assessoria da marca X ou Y. Então, se existe alguma coisa que não é comunicada por mim, no caso assessora de imprensa, sobre essa marca, se o jornalista de alguma forma tem acesso a uma informação que não partiu de uma fonte oficial, e se não me liga para confirmar, é porque eu não fiz bem o meu trabalho, é porque não estabeleci uma relação de abertura e confiança o suficiente para ele ter acesso a mim e vontade de falar comigo para confirmar aquilo que recebeu. É basicamente essa a explicação dessa frase que eu disse no podcast do Marco. Certo. Realizador, já estamos quase na reta final, né? Sim. Carolina, se neste momento Deus batesse à tua porta, Carol, estás aí, e a Carolina respondesse sim, e te dissesse para si, tens 2 coisas para ensinar o Daniel. Quais seriam essas 2 únicas coisas que tu ensinarias para o Daniel? Só 2 coisas que acharias que seria fundamental e relevante, seja para a vida pessoal, profissional, empresarial? Não é fácil essa pergunta. Mas olha, a primeira coisa que eu diria era não percas a tua coragem. Se eu hoje estou aqui sentada a falar contigo, é pela tua coragem, pela tua audácia. Tu tiveste ou tens a ousadia de falar sobre temas mencionando marcas e pessoas e dares a tua visão sobre aquilo que tu observas. E é preciso muita coragem e muita ousadia para fazer isso. E quando nós fazemos isso bem, quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Então, o primeiro conselho é: não percas a tua coragem e a tua ousadia. Às vezes nós desmotivamos, às vezes as coisas não acontecem como nós queríamos, no tempo que nós queríamos.
Mas todos lá chegaremos, onde nós queremos. De forma mais rápida, menos rápida, etc. Então não percas a tua coragem e a tua ousadia. Segunda coisa. Nunca te esqueças de onde vieste. Não percas a tua humildade. Porque a partir do momento em que tu te esqueces de onde vieste, que é de onde vieste que te permitiu chegar onde está hoje, independentemente das dificuldades, dos desafios, das coisas boas, muitas vezes até das oportunidades que tiveste ou dos privilégios que tiveste. Não estou só a falar de dificuldades, estou a falar também de pessoas que tiveram privilégios e que souberam tirar proveito deles. Mas nunca te esqueças de onde vieste e em que circunstâncias é que vieste. Nunca percas a humildade de saberes quem foste, quem és e quem queres ser. Sempre com os pés o mais assentes no chão possível. Ilusão, o mundo está cheio. Não precisamos mais. Nós precisamos de pessoas que façam aquilo que dizem e que tenham a coragem e a ousadia que eu já vi que tu tens de perseguir os seus sonhos e os seus objetivos. E por acaso é algo que eu sempre partilho com a Carol pelo Instagram e aquilo que são meus medos, dúvidas. E por acaso mesmo antes de vir para cá estava cheio de dúvidas, vou, não vou. E vi uma frase no Instagram, no Insta ou no Twitter de alguém que disse: a tua preguiça está a te apontar àqueles que acreditam na tua visão. Basicamente alguém acredita, e quando somos crianças, tal como já havia referido no início, a gente precisa de alguém que nos empreste a sua autoconfiança, porque a gente em si não temos a autoconfiança. Precisamos de uma carona que diga: ok, estou aqui, podes cair, mas estou aqui, vais levantar de novo e o caminho é este. Ou seja, a Carol tem uma luz, tem a sua chama da vela, partilha com quem não tem. É basicamente sobre isso. É fácil tirar uma foto com alguém que já venceu. Ao contrário, tirar uma foto ou fazer uma entrevista com quem não venceu, isso exige ter fé, e a fé é testada quando não se vê, mas ainda assim acreditar naquilo que é o seu percurso. Tem uma frase que diz: o homem pode não saber para onde vai, mas nunca esquece de onde vem, aquilo que são as nossas raízes. E para terminar, se tivesse a oportunidade de ligar para alguém ou conversar para alguém para pedir conselho, qual pessoa seria e qual conselho que essa pessoa eventualmente te daria? Não ligaria para pedir conselho. Certo. Ligaria para a minha mãe, se fosse possível, Certo. e esperava que ela me dissesse que está orgulhosa de mim. Uau. Eu acho que eu vou bater palma. Uau. Muito obrigado por ter aceito o meu convite dessa vez. Esperamos que esteja sempre disponível para nós, e nós também estaremos disponíveis um dia, eventualmente, se precisarem de nós. Obrigada eu pelo convite. E Muito, desejo boa sorte com o projeto. muito obrigado. E a Carol está lá desde o início: Carol, quero fazer isso. E a Carol nunca diz como isso, acho que não dá. É sempre quando. Sim. Oi. Datas, tem que ter datas. Quando? Exatamente. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Terminamos assim essa série de uma série de vários episódios que estarão por vir, não um podcast, não uma entrevista, é um momento de conversa que teremos várias figuras em volta deste tema influência, marketing, que é o meu assunto, que eu gosto eventualmente de falar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.